Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus seja conosco nesse momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso. Hoje agradecer muito a presença da nossa querida irmã Andréia, que está aqui. Ela vai fazer a exposição de hoje. Obrigado, Andréia, por ter aceito o convite. O tema que ela vai falar conosco hoje sobre graça, o que recebemos e o que oferecemos, né? Um tema bastante interessante para todos nós. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento, sejam todos bem-vindos. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Para quem vem a primeira vez, nós sempre damos uma lembrança, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós temos alguns recados para dar, mas a gente sempre dá os recados após a palestra, né? Que daí tem um pouquinho antes do passe. Como todos os nossos encontros, como todas as nossas reuniões, vamos fazer a nossa prece inicial. Nós vamos pedir a colaboração de toda a espiritualidade que está aqui presente, no amparo e no auxílio para a nossa querida irmã Andréia, que vai fazer a exposição, e que possa também influenciar em nosso entendimento tudo aquilo que ela veio nos trazer. Eu vou convidar o meu amigo, o meu irmão, o Divaldo, ele vai fazer a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Que bênção estarmos aqui em mais uma linda manhã de domingo para juntos exercitarmos um pouquinho da nossa parte espiritual. Lembrando sempre que o equilíbrio com a parte material tem que estar sempre em conjunto, né? Caminhar, tomar bastante água, boa alimentação. Mas nesse momento vamos lembrar agora, nesse momento de prece, das palavras de Kardec, que o pensamento é tudo. E vamos então buscar no nosso pensamento as bênçãos para o local de trabalho, onde ganhamos o pão sagrado de cada dia. Vamos buscar os nossos lares, onde está o nosso altar maior aqui na terra. Vamos também buscar naqueles irmãos que estão nos hospitais, nas casas, em algum lugar precisando dessa bênção, dessa limpeza, desse passe, dessa energização do Mestre Jesus, que é o nosso guia e mentor. Dessa forma, vamos pedir ao Pai, a toda a espiritualidade que está nesse recinto, para que abençoe todos esses locais, todas essas pessoas, e juntos iluminá-las. Iluminando é que somos iluminados, abençoando é que somos abençoados. E dessa forma, agradecidos e pedindo a bênção especial para a palestrante, damos por iniciado os trabalhos de hoje. Em nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Andréia, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão também nos assistindo pela internet, né, pelo Instagram. Vocês me escutam bem aí no fundo? Sim? Tá bom. É sempre uma emoção, né? Quando a gente chega aqui na casa, uau, né? É intenso, e principalmente dentro de um trabalho tão importante como este, né? De dividir com vocês este tema que chegou de uma maneira muito especial. Eu vou compartilhar um pouco com vocês. E a ideia é esta, né? De compartilhar um pouco de uma experiência. Na tradição judaica disse que cada texto sagrado ele pode ser interpretado por pelo menos 77 formas diferentes. Então vejam a profundidade que nós podemos chegar dentro de um tema. Então hoje eu vou trazer aqui talvez uma forma, um olhar
sobre este tema, né? E eu tenho certeza que vocês já ouviram outras formas, já leram, já interpretaram da maneira própria de vocês. Então, eu tenho plena consciência de que a gente não esgota este assunto, porque ele é muito grande e ele nos toca de uma maneira muito especial. Então, este é o convite que eu faço para vocês agora, né, de elevar o pensamento, de abrir o coração para receber a mensagem da forma como ela puder tocá-los. A mim já vem tocando desde o momento que eu decidi, ou fui inspirada a decidir, né, que seria esse tema da próxima palestra. Então, desde então, a conversa, o diálogo interno estava acontecendo. E é um pouco dessa experiência que eu vou trazer para vocês. Bom, então, a graça é o que recebemos e oferecemos. Esta reflexão, este tema, surgiu no momento que eu e a minha família estávamos reunidos para o Evangelho no Lar. Vocês receberam, né, quem chegou agora recebeu o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro. E nós estávamos exatamente fazendo a leitura, a gente abriu aleatoriamente, né, o livro, e foi exatamente neste trecho, né, no capítulo 26, este tema que veio. E quando eu li, eu trouxe aqui meu livro, vou ler para vocês. E quando eu li, no momento que eu li, eu falei, tem algo mais. Tem algo mais. E aí, o diálogo começou a acontecer. Então, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, o Evangelho no Lar é um momento que a gente se reúne, né? A gente escolhe um dia da semana, um horário, pode ser um dia ou vários dias, né? A critério de vocês, mas é sempre importante que a gente tenha um momento para se reunir, fazer uma oração, ler um texto, né? Um texto dentro. Este é um dos livros que a gente sempre usa, mas existem outros também que trazem a palavra, as palavras, os ensinamentos de Jesus, e também com os comentários espíritas, para que a gente possa refletir. E à medida que a gente faz isso na nossa casa, o tema fica ali, né? Ele transita entre nós, ele conversa com a gente, vai mudando também a atmosfera do ambiente, vai trazendo uma graça, né, para o nosso ambiente. Então, para aqueles que ainda não fazem, é bem importante que vocês criem o hábito de levar a oração, de levar esse momento de paz, de reflexão para dentro das casas de vocês. Então, o capítulo 26, o título é Dar de graça o que de graça receber. O primeiro item é o dom de curar, que fala, né, sobre a missão que os apóstolos receberam. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhe diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. E aí, na sequência, o capítulo vai trazer sobre as preces pagas, sobre, né, a importância da gente lembrar que nós temos essa conexão direta. A oração vem de nós, né, de nós para Deus. A gente não precisa de intermediário. Mas ainda assim, né, existem as preces pagas, né? Algumas pessoas preferem também pagar por elas.
E aí continua, os vendilhões expulsos do templo também fala sobre a mediunidade gratuita. A mediunidade como algo que recebemos e, portanto, não nos pertence, né? Uma frase que tem aqui: o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Então, o texto, aparentemente, está trazendo essa questão da gratuidade em termos monetários, em termos de não se deve, né, comercializar aquilo que vem gratuitamente. O que eu comentei, né, tem algo mais aí. E é esse aspecto que eu quero chamar a atenção aqui. Não, de forma alguma, né, não vou tirar a importância do que já está dito. É extremamente importante o que já está dito. Porém, dentro daquilo que eu falei para vocês, né, das 77 formas da gente olhar para a mesma frase, para o mesmo texto, eu vou trazer aqui uma ampliação, tá? Então, um olhar adicional sobre o que a gente está vendo agora. Bom, então, a missão dos apóstolos, vocês receberam de graça, deem também de graça. É muito interessante que, primeiro, a gente recebe. Vocês receberam de graça. Nós todos recebemos de graça. E que graça é essa? Não é a graça de não precisar comprar. Não é a graça daquilo que não foi cobrado um valor financeiro. Nós estamos falando de uma graça. Graça no sentido do termo, como eu vou expressar aqui para vocês. Então, nós estamos falando aqui de uma gratuidade espiritual. É algo que vem, que está muito além do dinheiro. É num nível diferente daquilo que é comercializado, né? O foco, então, ele vai além do aspecto material. Jesus nos ensina sobre uma dimensão que supera essa lógica. Porque existe uma sustentação silenciosa para todos nós. Não era só para os apóstolos. Os apóstolos tiveram o privilégio de ter a companhia de Jesus, de estar lá com ele, de vê-lo fisicamente, de usufruir daquela presença ali, né? Eles podiam ver, eles podiam tocar, eles podiam sentir. A gente sente de uma forma, né, que exige bastante da nossa fé, porque a gente não está vendo fisicamente, mas nós podemos sentir. Então, nós também, assim como os apóstolos, temos essa sustentação silenciosa. Nós temos o amparo invisível que nos protege e nos acolhe. Essa é a dimensão da graça que eu quero trazer aqui para vocês. É dessa graça que é o nosso diálogo agora. A graça que nós recebemos. A graça dessa sustentação silenciosa que está aqui, mesmo que a gente não veja. Essa graça que nós recebemos todos os dias. A palavra graça do latim, né, gratia, ela significa reconhecimento, amabilidade, benevolência, encanto. Ser grato, gratos também do latim, é receber com profundo reconhecimento. Diz respeito às dádivas, né? O que nós recebemos todos os dias? A nossa própria vida. Nosso corpo emprestado, né? Porque a gente está passando um tempo aqui com ele e a gente vai partir um dia e talvez tenhamos, né, outros corpos para habitar. Então, por enquanto, nós temos essa graça que nos recebe, que encarna, né, o nosso espírito. Os encontros que transformam. Estar aqui, por exemplo, é um grande encontro e transforma cada um de nós. Eu estou sendo transformada à medida que eu posso trazer esta palavra para vocês.
Então, todos nós estamos sendo transformados neste encontro. É uma graça. É uma graça que nós podemos, então, receber com profundo reconhecimento, com amabilidade, agradecer pela vida, né, de uma maneira sincera, agradecer pelo corpo que nós podemos habitar, agradecer pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. E além da graça, uma palavra também que aparece em outro texto, né, um outro texto sagrado, que é a misericórdia. Na segunda carta de João vem o ensinamento que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo estarão conosco em verdade e amor. A graça, a misericórdia e a paz. E o que é a misericórdia? Misericórdia do latim é ter o coração voltado para o sofrimento, mas voltado para o sofrimento, né, quem tem misericórdia para conosco? Então nós podemos pensar, né, Jesus, nosso Deus Pai, tem misericórdia para com o nosso sofrimento e nos concede graças todos os dias, inclusive para nos ajudar a superar o sofrimento que também é transitório. Do hebraico, misericórdia é fidelidade e amor visceral, materno. Aqui o amor materno é para intensificar, né? Não existe, acho que para o nosso entendimento, né? Falar de amor maternal é algo que todos nós conhecemos, é algo visceral, que vem das entranhas, né? É aquilo que é muito intenso, muito, muito verdadeiro, que faz parte de nós. E ainda do grego a compaixão diante da dor do outro. Então vejam, graça e misericórdia estão juntas. Graça, misericórdia e paz. Se a gente é capaz de viver a graça e a misericórdia, a paz vem como um complemento. Ela nos acompanha. Graça, misericórdia e paz. E nós estamos falando então de uma graça que está relacionada com aquilo que não tem preço, que é oferecido livremente. E alguns exemplos, né? O amor maternal, paternal também, as amizades verdadeiras, a inspiração. Nenhuma dessas experiências pode ser medida em moedas. Nós não seríamos capazes de comprar nenhuma riqueza do mundo, né? A gente não tem como quantificar. A gente não tem como passar por um preço no mercado. Quanto vale isso? A gente tem medida de comparação? Não dá para medir. É possível a gente comprar a vida ou o amor? Eu vou ali no mercado, tem alguns supermercados abertos hoje, a gente consegue chegar lá e comprar alguma dessas coisas? Hoje em dia a ciência, né, a medicina já avançou muito, consegue reproduzir órgãos humanos, tem formas de inseminação artificial, né? Mas a vida, né, o que anima o corpo, não é possível comprar. A ciência não chegou nesse nível, né? E não vai chegar, porque nós estamos falando de algo que é divino, que anima a matéria, que não pode ser medido ou ser reproduzido aqui pela ciência que nós temos. Assim como o amor também, a gente não sabe nem dizer, a gente não tem nem palavras para dizer o que é o amor, né? Cada um de nós poderia trazer uma palavra diferente sobre o que é. Como é que a gente vai quantificar isso? Então, nós estamos falando de instâncias que não têm preço, porque a gente não tem nem maneira de quantificar, porque está além da nossa capacidade. E nós recebemos essas coisas que estão além da nossa capacidade de transacionar, de estabelecer utilidade. Nós recebemos todos os dias. Já pararam para observar isso? A vida não tem preço. Estamos vivos, estamos aqui.
A gente não comprou a nossa vida, a gente não comprou o corpo que a gente está habitando agora. A gente não comprou o amor que a gente recebe, seja das pessoas próximas, seja o amor divino, seja o amor dos nossos entes queridos. Porque isso vem como graça. Isso nos é dado como graça. Aí é uma questão importante também. A gente sabe receber o que vem para nós como graça? Dai de graça o que de graça recebestes. Primeiro a gente recebe. Nós estamos recebendo a vida como graça. Já pararam para pensar nisso? Estamos recebendo. O que a gente faz com o que a gente está recebendo? Como a gente cuida desta vida que nós recebemos como graça? Como a gente cuida do corpo que nós recebemos como graça? Como a gente cuida das relações que nós temos que vieram como graça, que são transformadoras na nossa vida? Primeiro a gente aprende a receber. Por isso o coração aberto. No início, né? Sugeri que vocês recebam essas palavras de coração aberto, porque primeiro a gente recebe. A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. Então, primeiro a gente recebe. Eu vou ajudar alguém, eu vou ser útil à vida de alguém, dando aquilo que eu sei receber como graça. E aí eu consigo ajudar o outro a também ver que ele também recebe como graça. Não sou eu que dou, ele recebe como graça. Porque quem dá está acima de nós, né? Nós ainda somos muito pequenos em relação a toda a grandiosidade que a espiritualidade nos proporciona, a todos os ensinamentos, né, a toda a presença divina, todos os ensinamentos de Jesus. Nós ainda somos muito pequenos em relação a isso, mas somos portadores. Nós não estamos vendo Jesus, mas nós podemos senti-lo. E somos portadores daquilo que ele nos ensina. Olha que grande graça. É uma grande graça podermos receber. E receber com verdade. Receber com amor. E essa pergunta ela é sempre muito importante para a gente lembrar. Tem coisas que a gente não compra, tem coisas que o dinheiro não paga. É uma graça. É o que recebemos como graça. O dinheiro ele tem um papel fundamental no meio que nós vivemos. Para a organização da nossa sociedade, nós precisamos, né, desta relação comercial. Ele é um mecanismo social, ele organiza o nosso tempo, ele organiza, né, as relações de trabalho, os recursos que vão ser utilizados. Então a gente tem uma dedicação de estudo, de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E nós, claro, precisamos do dinheiro para nos manter também, né, cumprir as necessidades que nós temos para existir, né, para ter tempo de estudar, para ter tempo de fazer as trocas que nós fazemos. O dinheiro ele vai coordenar isso, né? Ele é uma energia circulante, ele permite a nossa sobrevivência, permite a dedicação profissional, horas de estudos, horas de trabalho. Então, a gente tem um mecanismo social que é ajustado pelo dinheiro. Sim, né? Porém, o problema acontece quando a relação humana é reduzida apenas à utilidade. Aí vem a questão, né, de não se cobrar por determinadas coisas. Tem pessoas que pedem, por exemplo, pagam por preces. Por quê? O tempo da outra pessoa, será que é diferente do tempo de quem está pagando? Né? Será que é esse tipo de relação que precisa ser paga, que o dinheiro precisa movimentar esse nível de utilidade? A oração é uma graça. É o nosso coração conectado ao coração divino. Agora,
Eu posso comprar um livro, por exemplo. O dinheiro vai me ajudar a ter acesso a um livro para me instruir. Alguém escreveu esse livro, teve um custo de dedicação para escrever, teve o custo de editora, né? Então, eu compro um livro para me instruir. Uma vez que eu tenho este conhecimento, né, ou pude aprender um pouco mais, eu posso refletir sobre aquilo, eu posso ter um diálogo interno e posso, então, elevar os meus pensamentos e fazer o mesmo nessa oração, porque isso é uma graça. Então, são coisas diferentes, percebem? Uma não anula a outra. A gente tem uma relação comercial, sim, uma relação econômica e social, que ela é dirigida, sim, por uma energia circulante. Isso é do nosso mundo material. As questões do mundo espiritual, elas estão num nível diferente. Elas estão num nível superior. Acontece que porque nós vivemos no mundo material, a gente muitas vezes confunde essas duas coisas e acha que é o dinheiro que vai pagar pela graça. Então, eu só vou ter a graça se eu tiver condições financeiras para isso, que são coisas totalmente diferentes. Essa distinção, ela é bem importante. A gente saber o que é uma graça e o que é uma utilidade, né? O que é um mecanismo econômico e social. Gente, a gente não tem que fazer nenhuma condenação ao movimento econômico e social. É o movimento como as coisas estão organizadas aqui no nosso meio. Porém, é por isso que a gente busca a religiosidade, né? A gente busca uma conexão maior, a gente busca esse acesso, né, à espiritualidade, porque nós sabemos que tem mais do que isso. A vida não é só material, a vida não é só troca, né? Então a gente tem, não é só troca nesse sentido comercial e utilitário, né? Nós vivemos isso, mas somos mais do que isso. E os ensinamentos de Jesus estão sempre nos lembrando a respeito. Porém, quando a gente confunde, vão acontecer coisas do tipo as relações que são destituídas de graça. A gente acaba confundindo e vivendo de forma exclusivamente material, inclusive aquilo que é uma graça. Por exemplo, uma compensação material, né? Quantos pais, por muitas vezes não terem tempo de estar com seus filhos, tentam compensar com brinquedos caros, com aparelhos eletrônicos, né? Porque sente que, muitas vezes se sente até culpado mesmo, né? Porque está ausente. Então, tenta fazer de alguma forma uma compensação material. Né? Isso, às vezes, é até inconsciente, porque já que eu não estou presente, eu vou me fazer presente com um brinquedo. Vejam, nós estamos deixando de lado a graça por, novamente, prestigiar a matéria, né? O brinquedo, ele representa algo ali material. A criança, sim, o brinquedo ajuda, estimula, mas nada substitui a presença dos pais. Nada substitui uma orientação, um colo, um carinho, né? O segurar na mão, eu estou aqui com você, não tem brinquedo nenhum que faça isso. E estar do lado, segurar a mão, se fazer presente, é uma graça. Não tem preço. Vem como graça. Por isso que nos tornamos pais e mães. Porque temos a graça de sermos pais e mães. Assim como acontece também em casamentos que são ilusórios, né? Uniões que são sustentadas exclusivamente por posses. Vocês devem conhecer pessoas que vivem isso, né? Então, existe às vezes uma manipulação, inclusive, né? Quando um dos dois tem posses e o outro não, muitas vezes acontece uma relação ali de dependência e a pessoa
se mantém num casamento muitas vezes até infeliz, porque não se vê em condições de estar fora daquela situação que ali tem as posses materiais, mas se sair daquela relação não terá, e sustenta aquilo, sustenta uma infelicidade, sustenta uma frustração, né? Muitas vezes entra em doenças graves, porque quer manter uma relação que está destituída de graça. Ela tem apenas condições materiais ali sustentando essa união. Não foi para isso que o casamento foi feito. Nós podemos pensar na união entre pessoas como uma união de graça, uma união que transforma, uma união que nos eleva, que nos faz caminhar e seguir em frente ao caminho, né, do verdadeiro caminho, da verdadeira vida. Mas aquilo que é material confunde. E aí a gente escuta, né, pessoas dizendo, o casamento é uma grande alegria, porque tem uma boa casa, pode viajar algumas vezes no ano e tal. O que nós medimos como uma grande alegria, né? Será que nós estamos falando de algo que tenha e que é vivido como uma graça, que é recebido como um encontro, que é recebido como uma parceria, que é recebido como algo que realmente nos ajuda a evoluir? E ainda nós podemos trazer também para o ambiente corporativo, né? Um corporativismo cego, ambiente empresarial em que o lucro está acima da responsabilidade social e ambiental. A empresa pode pensar, né? E dentro da visão econômica é isso mesmo, a empresa existe para gerar lucro, mas é mais do que isso. Porque se for apenas essa visão de, eu preciso gerar lucro porque isso vai me ajudar a pagar as despesas, pagar os funcionários, adquirir mais matéria-prima e tal. Ok, esse é um princípio para fazer com que a energia circulante, que o dinheiro circulante se expanda. Porém, se ficar apenas nessa abordagem, corre-se o risco de que as pessoas sejam menosprezadas, né? Que as pessoas não sejam reconhecidas pelo valor que elas têm, pela contribuição que elas podem dar, porque o foco fica apenas no lucro. Se tiver que fazer uma exploração ambiental, degradar o meio ambiente para lucrar mais, ok, vamos fazer isso, porque é isso que motiva. Vocês podem perceber que existe essa lógica funcionando, né? A gente nota que existe todo um mecanismo para estimular esse crescimento a todo custo. As nossas leis muitas vezes favorecem isso, né? Aquilo que a gente valoriza muitas vezes, de forma distorcida nós valorizamos, né? Leva a isso, porque a gente sempre pensa, a empresa está crescendo, olha só como ela está indo bem, porque ela está indo bem em termos de lucro, está crescendo cada vez mais lucrativa. Mas se a gente for conhecer o funcionamento, as pessoas que trabalham ali estão felizes, as pessoas que contribuem para isso, elas percebem que elas estão fazendo parte da construção de algo maior. Uma empresa, ela tem uma responsabilidade social muito grande, social e econômica, porque pelo número de pessoas que empregam, né? Então, e a influência que exerce também, o ambiente, e se vocês pensarem, né, perceberem, para quem exerce uma atividade produtiva, a maior parte do nosso tempo a gente passa no trabalho, nas empresas que existem, né? Então, ao longo da nossa vida, grande parte das nossas horas é dedicado a um trabalho dentro de um ambiente corporativo, seja uma empresa, seja uma, né, são vários tipos de empresas, mas seja em qualquer tipo de instituição. Nós somos influenciados por esta forma de organização. Então, tem uma responsabilidade social muito grande sendo exercida aí. E se nós tivermos, então, graça
neste ambiente. Se as pessoas que estão conduzindo estes negócios perceberem que aquilo que elas estão vivendo não foi adquirido apenas por um conhecimento e por uma utilidade material, mas que elas também estão recebendo como uma responsabilidade para poder passar adiante. Seria bem diferente, né? E pode ser assim, né? Eu tenho certeza que existem empresários que atuam dessa forma. Hoje em dia a gente já vê muitos movimentos nesse sentido, né? De empresas que fazem, que percebem essa responsabilidade. Inclusive existem indicadores que medem isso, né, de empresas humanizadas, né, em outros países também tem estudos nesse sentido. Tem um autor, Rancharan, que fala de empresas que curam por causa dessa responsabilidade que as empresas também exercem. Vejam, em todas essas dimensões, aqui só alguns exemplos que eu coloquei, né, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos trabalhos, se nós podemos observar essa relação de graça, aquilo que nós recebemos como graça, a gente transforma os nossos ambientes, a gente transforma o nosso lar, a gente transforma o nosso ambiente de trabalho. Como seria bom, né? Imaginar. E olha, eu gosto muito de pensar o seguinte: se a gente pode imaginar, é porque isso é real. Isso já acontece. Isso já acontece. E isso nos motiva a trazer isso para o nosso dia a dia, porque é essa transformação que a gente vai levar para os nossos dias, para as pessoas que a gente convive, porque é possível, já é real. A gente consegue imaginar, então já é real. A questão do trabalho, né, a relação com a graça, o trabalho ele é essencial. Então, nós exercemos um trabalho, precisamos da remuneração do trabalho, e o trabalho também é visto como uma graça. Muitas vezes tem gente, né, que pensa, puxa, chegou domingo, é a síndrome, né, do domingo, do fantástico, né, o pessoal brinca, porque no dia seguinte tem que trabalhar, e tem pessoas que sofrem porque não gostam do trabalho e sentem, né, por ter que começar a segunda-feira no trabalho. Infelizmente, mas isso acontece. Infelizmente porque realmente é um adoecimento que está acontecendo, né? É importante que a pessoa cuide. Porque o trabalho não é para ser uma penalização, de forma alguma. O trabalho não é para se tornar um sofrimento. O trabalho, sim, ele colabora com a nossa evolução, porque é por meio do trabalho que a gente consegue exercer as nossas capacidades, a gente faz as trocas que a gente precisa fazer em termos de conhecimento, a gente aprende, e aí sim, eu estou exercendo um trabalho que gera uma utilidade, eu tenho uma remuneração por essa utilidade, que vai me permitir viver outras coisas. Nós temos necessidades a serem supridas, várias necessidades, né? A gente tem as necessidades físicas, a gente tem as necessidades emocionais, a gente tem as necessidades de conhecimento. Então, o trabalho nos permite viver isso. Receber pelo trabalho não anula o amor que nós temos à vocação. Muitas vezes a gente confunde isso, né? A pessoa que é um médico, um terapeuta, por exemplo, exerce ali o trabalho que veio de um conhecimento, de um estudo, que foi dedicado àquele conhecimento, e vai atender a pessoa dentro daquilo que é próprio dessa dedicação, deste conhecimento. Ele sim tem uma utilidade nesse serviço, e ele pode também atender este serviço por uma vocação como uma graça. Quando a gente tem, por exemplo, um atendimento que vai além daquele atendimento dos 5 minutos, né, que a gente costuma brincar, dos atendimentos médicos, por exemplo, é uma pessoa que consegue olhar, consegue dialogar, consegue perceber o que está além daqueles sintomas físicos, né, e estender a mão de uma forma carinhosa, de um gesto carinhoso. É uma pessoa que exerce
aquela profissão por amor à vocação. Sabe que recebeu isso como graça. Sabe que aquele trabalho está também contribuindo para transformar a vida de alguém. Isso em todas as áreas, né? Quem trabalha dentro da educação, por exemplo, os professores também fazem isso, além de ensinar ali as disciplinas que lhes são próprias, tem também uma relação que se estabelece com aquelas pessoas que estão ali. E muitas vezes é o exemplo do professor que vai fazer a diferença. Ele entende que ele está ali como uma graça. As pessoas que cuidam, trabalha consertando equipamentos. Também ele pode exercer como uma vocação. Porque se ele faz aquilo com dedicação, com honestidade, ele sabe que ele está a serviço de algo maior, que ele recebe essa capacidade para fazer algo de bom, né, de entregar a sua parte, de contribuir com a sua forma. Então vejam, todo trabalho ele pode ser sim um instrumento de graça. A remuneração que se faz é pelo trabalho. A graça ela vem como amorosidade, como um agradecimento, como um entendimento daquilo que eu recebo gratuitamente, que é a minha capacidade, né, de servir, a minha capacidade de olhar para o outro com misericórdia, a minha capacidade de viver e de receber a graça todos os dias. A ruptura acontece quando tudo vira mercadoria e o humano vira apenas cliente. Então, a gente tem, muitas vezes, nos nossos ambientes de trabalho isso, né? A relação comercial fala mais alto do que qualquer outra coisa. Sempre a perspectiva de ganhar mais, de tirar proveito. A gente sabe que essas coisas acontecem, então a gente vive relações que é isso, né? Eu só estou neste trabalho porque ele me proporciona determinadas vantagens. Se não tiver vantagem, não quero fazer mais este trabalho. Então a gente passa a ter relações economicamente eficientes, porque se a gente pensa na motivação do lucro, está funcionando bem, o dinheiro está crescendo, né? Essa energia circulante está se expandindo cada vez mais. Porém, a gente passa a ter relações cada vez mais emocionalmente vazias, nós estamos distantes das pessoas. Vocês notam isso? A gente, enquanto sociedade, de certa forma, nós estamos progredindo. A tecnologia avança, os nossos sistemas de produção cada vez mais avançados, as construções que a gente vê na nossa cidade cada vez mais modernas, as pessoas cada vez mais adoecidas, as pessoas cada vez mais sozinhas. E doenças como ansiedade, depressão, começando por aí e vai agravando. Tem alguma coisa que não se conecta, né? Nós estamos falando dessa ruptura. De um lado a gente vê um crescimento material pujante, né? Ainda que em cima de muitas contradições, não é para todos. Então, mas a gente vê um crescimento. Mas, por outro lado, as pessoas destituídas de graça. Eu acho que isso é um grande indicador de que a gente precisa reconectar, a gente precisa trazer graça para as nossas vidas, trazer graça para os nossos ambientes de trabalho, porque o crescimento material desconectado do crescimento, né, da nossa evolução, ele não nos serve, ele não está nos atendendo. Ele está atendendo a quem? Talvez a utilidade do dinheiro, mas não está atendendo a humanidade que nós somos. E a gente pode começar a mudar isso, a repensar isso, trazendo a graça para a nossa vida. Lembrar que a vida é uma graça. As nossas relações são constituídas de graça. A gente traz a presença divina para as nossas vidas.
A graça, então, ela excede o contrato, né? Nós estamos falando de algo que ultrapassa uma obrigação legal. Né? A gente precisa lembrar, né, que a gente não deve mercantilizar tudo, né, não deve colocar tudo como um negócio e também não romantizar a escassez, né, e pensar que, ok, então eu tenho que fazer porque eu recebo como graça e eu tenho que fazer isso simplesmente por amor. Por que eu falo disso? Um exemplo no lar. O trabalho doméstico. Né, nós temos várias mulheres aqui, muitas vezes as mulheres percebem mais essa relação. O trabalho doméstico, sim, a gente faz por amor. Mas a mulher que vive exclusivamente para cuidar do lar, ela está ali exercendo uma atividade de extrema utilidade. Ela faz por amor, mas também tem utilidade. Por quê? Hoje em dia, os homens também fazem muito essa tarefa, né? Então, tanto mulheres quanto homens que vivem nos cuidados do lar estão exercendo ali uma atividade de extrema relevância. Cuidar da roupa, cuidar da limpeza, cuidar da alimentação, isso exige tempo, isso exige dedicação. Quem nunca fez essa atividade quando vai fazer pela primeira vez, vai ter dificuldade. Precisa de conhecimento para fazer isso. Mas nós valorizamos quem faz. Muitas mulheres passam a vida inteira casadas e se dedicando a este tipo de trabalho, e quando termina este casamento, elas ficam sem saber o que fazer, porque não tem uma profissão que é remunerada. A relação de dependência fica ali muito dificultada, porque ela sempre exerceu a atividade do lar. Vejam, isso é romantizar a escassez. A mulher sim está fazendo essa dedicação por amor, mas é um trabalho que ela está exercendo. Isso tem utilidade. Precisa sim de uma remuneração, da forma como a família entender que é possível. Mas tem muita gente que não percebe que a mulher também, ou quem cuida do lar, também tem suas necessidades. Também precisa vestir, também precisa comer, também precisa estudar, também precisa zelar por quem está ali, né? E precisa ter um cuidado. A gente tem que ter bastante atenção com essa romantização, porque a gente confunde a utilidade com a graça em lugares que não cabe essa confusão. E no lar é muito comum isso. Também aqui na Casa Espírita eu acho importante lembrar que o serviço Alimenta a Alma é uma graça, a gente estar aqui juntos é uma grande graça. A gente não pode esquecer que a casa também tem uma estrutura física que precisa ser mantida. Estamos falando de duas coisas diferentes. É a gratuidade do que nós fazemos aqui, do que nós trabalhamos, do que nós recebemos e oferecemos, mas os dirigentes aqui sabem o quanto que eles trabalham para manter essa estrutura funcionando. Né? Tem uma dedicação aqui, né, para ter os aparelhos, ter energia elétrica, ter banheiro funcionando. Isso é estrutura física, que precisa também, né, de ser tratada como uma estrutura física. Vejam, o tempo inteiro a gente pode fazer essa separação. É que no dia a dia a gente vive tudo como uma coisa só. Mas se a gente observar, são relações diferentes, né? A gente tem uma estrutura física que está sendo mantida. A nossa casa é uma estrutura física que está sendo mantida. E essas estruturas, elas podem ser mantidas também a partir de algo que é recebido como graça. A questão do valor real e da utilidade, eu acho importante mencionar também, né? O que fica quando a utilidade desaparece? Imaginem o seguinte, se chega um momento que eu não posso mais produzir, que eu não posso servir mais, ainda serei digna de amor? Ainda sou digna da graça? A vida, se eu não puder trabalhar, a vida perde a graça? Tem muitas pessoas que pensam que sim,
Se perdem um emprego, por exemplo, se saem de uma relação, a vida perdeu a graça. A gente usa essa expressão, né? Será que perdeu? Ou será que é aquela utilidade ali que deixou de acontecer? Mas como a gente confunde a utilidade com a graça, quando perde a utilidade, a gente acha que perdeu a graça também. A graça nesse sentido de algo maior, né? Então, mesmo se eu não puder ser útil num determinado trabalho, numa empresa ou numa relação, a minha vida continua sendo abençoada pela graça. Lembram-se lá no início, a passagem, né? A graça, a misericórdia e a paz de Deus e de Jesus sempre estarão conosco em verdade e amor, independente da utilidade que nós prestamos, seja num trabalho, seja numa relação. A vida não perde a graça, porque a vida é a graça. A vida é a nossa grande graça. A gente tem ainda uma ilusão de propriedade, né? E precisamos lembrar que nada é por acaso. Os nossos talentos e as nossas dores também são ferramentas de evolução. Porém, muitas vezes a gente se apega, né? Então, o apego faz com que a gente tenha essa ilusão de propriedade. Aí a gente se apega à falsa crença de que nós somos sofredores. Vamos lembrar que o sofrimento ele também é transitório. Ou somos donos das inteligências e das conquistas. Eu conquistei, eu sou assim, eu sou inteligente. Isso é um grande apego e é uma grande ilusão. Por quê? Não somos nós. Nós recebemos isso como graça. Nós recebemos a inteligência como graça. Nós recebemos as nossas capacidades como graça. Para quê? Para que elas sejam oferecidas. Nada nos pertence. Nós recebemos como graça. Mas se a gente acha que é nosso, qualquer ameaça vai levar a gente ao sofrimento, porque nós somos apegados, porque nós estamos acostumados com o modelo de utilidade, que a gente vai transacionar no mercado. Eu chego no mercado, compro uma barra de chocolate, a barra é minha. E aí a gente quer levar isso também para aquilo que é graça. O conhecimento que eu adquiri é meu. Tá, mas se ele for só para mim, que utilidade vai ter? Tá vendo como a gente confunde? É muito fácil a gente confundir o que é utilidade e o que é graça. Se a gente pensar na nossa casa, se eu penso nela como um patrimônio, eu conquistei tal casa. Eu estou falando em termos de utilidade. Eu paguei tantos mil nessa casa, milhões nessa casa, ela está servindo a utilidade. Mas essa casa, ela é um lar? Ela está ali, a gente percebe a graça manifestada nela, as pessoas que vivem ali, vivem em harmonia, elas percebem que elas recebem isso como graça e oferecem isso também, elas sabem que aquilo ali é transitório, que a graça está ali para servir a algo maior, ou é apenas um patrimônio? Quando a gente tem uma conquista, né, é um emprego novo, foi aprovado num concurso, qualquer algo que traga ali um acréscimo, né, uma renda pessoal maior, a gente consegue ver a utilidade disso. Mas a gente consegue transformar essa utilidade em algo que é também uma vitória coletiva, tipo, será que eu conquistei isso sozinho? Ou será que várias pessoas contribuíram para que isso acontecesse? Não só pessoas no ambiente material, mas também não recebemos isso como uma inspiração? E se recebemos como inspiração, é para oferecer também. Eu recebo esta conquista e lembro que isso é uma graça. Dai de graça o que de graça recebestes. Gente, ganha outro sentido quando a gente transforma as nossas conquistas, quando a gente transforma aquilo que tem utilidade
em graça, porque se a gente recebe como graça, a gente é capaz de dar, porque não nos pertence. Vem de Deus, né? Vem de um plano muito superior ao nosso. E aí não cabe egoísmo, né? Por quê? Se eu não percebo que vem como graça e fico apenas no ambiente da utilidade, eu tenho medo de perder, porque é meu. A criança faz muito isso, né? Se ganhou um chocolate, é meu, não divido com ninguém. E aí a gente leva isso para várias instâncias e tem medo de perder. A gente constrói muros, a gente tranca aquilo que a gente tem e a gente retém até mesmo os nossos afetos. Eu não posso perder, eu só posso tratar bem determinadas pessoas, ninguém mais. Os ciúmes vêm muito desse lugar também, porque é meu, o amor é meu, o carinho é meu, a pessoa é minha. Vejam que egoísmo, né? Mas a gente não é dono, a gente não tem essa posse. E aí a gente entra na armadilha do egoísmo, porque vai nos levar a pensar que nós vencemos sozinhos, vai nos levar a julgar a dor do outro. Ah, mas você viu, a pessoa não consegue lidar com aquilo que ela está passando. Ah, mas também, né? Olha lá. O que ela fez da vida dela? Como se ela fosse a total responsável sozinha, né? E nós somos os donos da razão, totalmente destituídos de graça, né? Qualquer julgamento é destituído de graça, porque lembram-se? Graça, misericórdia e paz. Esse trio é fundamental. E eu acho interessante quando a gente para observar a natureza, né? A natureza é fluxo. O ar precisa fluir, a água flui, o sangue no nosso corpo flui. Se cada um deles não circular, ficar retido, a gente adoece. Ficar num ambiente que não tem troca de ar. Quando a gente entra na sala que ela está fechada, a gente sente que o ar está ruim, né? Vamos abrir as janelas para arejar. A gente não suporta. Mas a gente quer reter várias coisas, como se fosse só nosso. A própria natureza nos mostra o tempo inteiro. A vida é fluxo. Deixa circular. Em tudo, dai graças. O trecho, né, tá lá na primeira carta de Tessalonicenses. Esse nome é complicado. Tessalonicenses. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus a respeito de vocês em Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Guardar afeto, conhecimento e compaixão só para si paralisa a vida. Dar não é perder e nem ficar sem. Dar é permitir que aquilo que recebemos continue vivo. Se nós recebemos como graça, demos nós também como graça. Cada um de nós recebe como graça, mas às vezes a gente tem alguém que ainda não se lembra. E a partir do momento que a pessoa começa a receber de nós, ela vai se lembrar que ela também recebe da espiritualidade. Ela vai perceber que ela recebe muito mais. Então, que sejamos nós, sim, também instrumentos desta graça. Que a gente possa levar esta graça que nós recebemos às pessoas que estão próximas, a gente agir com graça nos nossos ambientes de trabalho, que a gente se lembre que a gente recebe gratuitamente, como graça. E isso não tem preço. Não é comercializado. É por amor que a gente dá, porque nós reconhecemos que é por graça que recebemos. E aqui eu trouxe para a gente finalizar, eu trouxe uma poesia, trechos, eu não peguei ela completa, do André Luiz, que está em Apostilas da Vida. E o nome é Tudo é Amor. Eu vou ler aqui para não ficar de costas, mas acompanhem a leitura, depois ele completo, vocês encontram disponível, né, na internet. E vale muito a pena ler mais vezes para a gente sempre lembrar. Observa, amigo, em como tudo do amor provém, e no amor tudo se resume.
Vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Fé é amor que se transcende. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. O ódio é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Essa poesia foi psicografada pelo Chico Xavier e vejam, nós podemos aqui pensar no amor como a graça, né? Então, a graça e o amor estão em todos os lugares. O adoecimento, o ódio, é a falta de amor. É a falta do reconhecimento da graça. A graça que nós recebemos, e todos nós recebemos, porque não se esqueçam, graça, misericórdia e paz. Nós recebemos como misericórdia, mesmo nos momentos que a gente não se acha digno de receber. Ainda assim, nós recebemos. Porque existe uma misericórdia para conosco. Basta que a gente se lembre, né, que nós já recebemos e a gente se eleve para estar em sintonia com esta graça. Então, dai graças em todas as coisas. E eu agradeço por este momento e graças a Deus por este momento, pela casa também, pela oportunidade. Posso encerrar? Desse estado de graça, reconheçamos então, no íntimo de nosso ser, aquilo que já recebemos, o amor que nos rodeia, a proteção que está sempre conosco, a presença da inspiração divina, que é a graça, a misericórdia e a paz guiem os nossos passos. Que estejamos conscientes da utilidade daquilo que nos rodeia, mas que também reconheçamos que a graça vai além. A graça vem como a amorosidade, como o amor que nós recebemos e que merecemos. Que a cada dia possamos caminhar com graça, misericórdia, com paz para conosco e para com os nossos irmãos. Hoje e para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, André. Bacana, né? Falando da graça, né? Então, essas mensagens que a gente recebe, eu tenho certeza que a André não estava aqui sozinha, então, fortalece nós cada vez mais. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Beleza.